dia 27 de setembro de 2021. Estamos iniciando o capítulo 7 deste livro maravilhoso, A Vida Contemplativa, e estamos na página 69 do livro, do PDF, tá? O título deste capítulo é Os Dados de Deus Estão Lançados. Einstein já falava, né, gente, que Deus não jogava dados. Então, vamos lá, né? Durante 100 anos, o mundo aprendeu muito sobre as leis subjacentes aos fenômenos naturais. E por causa desse aumento de conhecimento, poderes e até então desconhecidos estão sendo aproveitados e utilizados. A outra lei, no entanto, um tipo muito diferente de lei que é conhecida no mundo há milhares de anos, embora nunca tenha sido entendida ou praticada por nenhum segmento muito grande da população. Se esta lei pudesse ser conhecida e praticada, não apenas libertaria os indivíduos, mas também comunidades inteiras. Talvez não haja melhor maneira de explicar essa lei da vida do que citar o ensaio de Emerson, entre aspas, compensação. Há sempre alguma circunstância, abre aspas, tá? Há sempre uma circunstância de nivelamento que derruba a arrogância. Há sempre uma circunstância de nivelamento. Zona do caos, turbulência, e vai migrar aquele acontecimento, vai fazer com que migre para a ordem, nivelamento, ordem, que derruba o quê? A arrogância, o achar que a pessoa pode tudo, achar que a pessoa tem poder. Embora nenhuma contenção de um novo mal apareça, as contenções existem e aparecerão, os dados de Deus estão sempre lançados. Sim. Abre aspas novamente. Os dados de Deus estão sempre lançados. Fecha aspas. Que declaração! Que tremendo significado pode ser encontrado nessas poucas palavras? Pense em César, que governou com mão de ferro em Gengis Khan, em Alexandre o Grande. E à medida que chegamos a dias mais modernos, pensemos nos Césares da Rússia. Pensemos em Mussolini, Hitler e Stalin. Traga sua atenção para os poderosos que não poderiam ser derrotados, que levaram tudo diante deles. Pense e volte na história e você encontrará dezenas de outras ilustrações. E veja se você não concorda que os dados de Deus estão sempre lançados, entre aspas. Embora no momento pareça não haver nada que impeça a marcha progressiva da maldade, do mal, de uma forma ou de outra, inevitavelmente esses impedimentos aparecerão e se manifestarão. Impedimentos do quê? O que são esses impedimentos? São a harmonia restabelecida, são o voltar à ordem das coisas, porque todo caos é gerado para que se restabeleça uma nova ordem. Então, é assim que vai, né? A onda que permeia todo o universo, ela vai fazendo assim, ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e essa onda desse espírito onipresente. Então, muitas vezes a gente acha que um mal em nossa vida nunca vai passar, e a gente acredita piamente que aquilo é um mal, e a gente acaba se espraguejando, cada vez criando mais mal. Pois se nós formos para dentro e começarmos a observar aquele mal, ele vai perdendo as forças, ele vai ser dissolvido. E assim que foi nesses 6.000 anos de história de morte, de sacrifícios humanos, que é o nosso planeta Terra. E nós estamos aqui justamente para nos evoluirmos como espírito, porque recebemos uma individualidade e precisamos voltar para casa com esta percepção consciente ou unificação com esse espírito onipresente, onipotente, que está permeando e sustentando todas as realidades paralelas, simultâneas, instantaneamente aqui e agora. Assim como semeais. Assim como semeais. Próximo subtítulo. Há sempre alguma circunstância de nivelamento que derruba o arrogante. Mas Emerson não afirma que o que cria essa circunstância de nivelamento. Ele poderia ter feito isso porque ele sabia o que era. É a lei do que semeias, assim colherás. O que quer que faças a outro, assim se fará a ti. E tudo o que você amarrar, irá amarrá-lo. Mas o que você libertar, irá libertá-lo.
toda a vida flui do centro do seu ser e todas as circunstâncias externas são governadas e controladas por essa lei interior. Então tudo emana de nós, todas as circunstâncias, suprimento, tudo emana-se de dentro de nós, porque só existe um único ser. E o meu ser e o seu ser são um. Então só existe uma única consciência. Então através desse entendimento que esse cordão dourado, o fio dourado que une as pessoas que vivem pela graça, esse fio dourado, ele vai sendo, como é que vamos dizer assim, ele vai sendo, ele já está entre nós, tá? Mas ele vai sendo manifestado entre nós, ele vai sendo revivido, ele vai tendo uma ressurreição em espírito. Esse fio dourado vai nos ligando. Todas aquelas pessoas que estão recebendo esta informação, ou seja, aquelas pessoas que vão se juntar à massa crítica para um avanço de consciência planetária. A lei é muito clara, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Claro que as questões inevitavelmente surgem. O que se entende por semear pela carne? O que significa semear no espírito? E eu poderia respondê-las fazendo outra pergunta. Você coloca poder em carne ou em efeito? Ou coloca poder em uma fonte invisível? Então já a resposta, né, gente? Podemos falar que colocamos o poder na fonte invisível, que permeia tudo, que é o visível e manifesto. Visível e manifesto que permeia tudo que existe, que está nos sustentando, nos dando oxigênio para nos respirar, nos manifestando e nos mantendo aqui. Por exemplo, quando olha para as condições do mundo hoje, pergunta-se se tem medo do poder dos homens. Se você está temendo, abre aspas, o homem cuja respiração está em suas narinas, fecha aspas, você está semeando para a carne e irá colher a corrupção. Por outro lado, se você está colocando sua fé ou confiança no homem, ou se você tem alguma crença de que há um poder ou um grupo de homens que possa salvar este mundo, você está semeando na carne. Porque colocar fé nos príncipes? Homens cuja respiração está em suas narinas. Levantou no mundo os maiores traidores da humanidade. Lembre-se de que todo homem de alguma vez traiu alguém ou alguma coisa. Só pode fazê-lo porque foi colocado em uma posição de poder pelas próprias pessoas. As pessoas cuja confiança ele primeiro conquistou. Uma pessoa deve primeiro receber o poder antes que ele possa trair esse poder. Então, isso acontece peculiarmente na nossa vida, né? Através da questão da manipulação, da questão Até vou tomar um pouquinho d'água aqui, gente. Que isso acontece no nosso mundo hoje peculiarmente, né? Manipulação, os governos, tudo. A gente é induzido a votar, a gente é induzido a fazer as coisas que estão programadas dentro deste paradigma material, quando nós estamos imersos dentro da Matrix. Tá? Então, e sofremos com essa manipulação. Por quê? Porque a gente acha que a gente é limitado. E realmente nós somos seres infinitos, nós somos seres espirituais. Então a gente precisa mudar a consciência da consciência material para a consciência espiritual. E aí tudo está resolvido. Mas isso demanda um determinado tempo, demanda estudo, demanda conhecimento, demanda mergulhar a cabeça dentro dos livros de Joel, dos ensinamentos de Joel, do professor Hélio Couto, de tudo que é relacionado, mecânica quântica. A gente precisa entender como que funciona a realidade, para que a gente aprofunde dentro desses conceitos e começamos a ter uma iluminação, uma luz, começa a clarear nosso entendimento em relação a como nós podemos trafegar dentro desta terceira dimensão aqui. Quer estejamos pensando em assuntos nacionais ou internacionais, ou meramente em nossos assuntos pessoais,
tudo se resume ao medo de que o homem mortal pode fazer a nós, ou o que efeito as circunstâncias ou condições humanas podem ter sobre nós. Ou que efeito as condições, ou que efeito as circunstâncias ou condições humanas podem ter sobre nós. Ou a fé que podemos ter em que haja um homem ou grupo de homens que possa nos salvar, individualmente ou salvar o mundo coletivamente. O efeito nesses casos seria o efeito de semear na carne e assim colher a corrupção. Começar a entender que há uma lei invisível operando, a lei kármica abre aspas aqui, o que você planta é o que você deve colher. E que essa lei está operando na consciência. Tenderia a parar os medos, porque ela imediatamente dá a garantia de que o mal em si mesmo não pode ser perpetuado. O mal por si só não pode se sustentar. No momento em que retiramos o poder dos ídolos, no minuto em que retiramos o poder dos homens ou organizações e colocamos esse poder no invisível, nós automaticamente, instantaneamente, nos libertamos de qualquer mal que os homens ou as condições podem fazer para nós. Então, gente, aqui já foi explicado. Tudo que a Einstein queria era entender como que Deus pensava. E aí, como entender? Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, está escrito isso. Tá? Isso foi intencionado, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Pois bem, qual é o pensamento dessa única onda, dessa única consciência que permeia tudo, que é tudo que existe, que é o único poder e que é nós e é todos ao mesmo tempo, que é o ínfimo de cada matéria? É a harmonia, amor incondicional, alegria, compaixão, abundância e tudo mais. Mas é uma fluidez. Porém, o que nós estamos vendo, manifesta aqui, que nós estamos vendo, nós estamos sobre uma imagem, sobre uma ilusão. Ilusão de quê? De que há falta, de que há carência, de que há tudo, mas dentro desta única onda há tudo e sobra condições. Se nós formos fazer uma pesquisa de quanto de alimento é jogado fora, gente, todos os dias, em restaurantes chiques, em restaurantes de shopping, daria para alimentar toda a população que vive na desgraça por falta de alimento, daria para matar a fome dos nossos irmãozinhos na África, daria para matar a fome de todos, instantaneamente todos. Porém, a questão do ego é complicado, porque o ego diz para botar fora, porque não se pode doar, não se pode fazer viandas para doar comida para os pobres. Por quê? Porque isso aí gira uma questão, né, de cooperação. E dentro da lei do ego não existe cooperação. Então aí permanece a lei do ego. Ao menos que todos começam a mergulhar dentro desses estudos, entender como o universo funciona. Não precisa nem estudar, mas entender, soltar as condições materiais e se focar dentro para mudar esta manifestação que há, né, que o poder que está no ego, né, o poder deste planeta, que é o poder do ego. Isso não significa que somos capazes de libertar o mundo do mal imediatamente. Aqui, ó, viu? Porque precisa de todos instantaneamente pensando e emitindo a mesma onda, a mesma frequência, para que haja uma mudança, tá? Então, para que todos emitam uma frequência, vai demandar tempo e tempo em tempo. Primeiro nos libertamos, e então, na medida em que somos liberados, trazemos alívio àqueles que estão dentro do alcance de nossa consciência. Primeiro nós temos que caminhar para esta libertação. Libertarmos dos nossos desejos humanos, libertarmos das nossas crenças materiais que ainda temos,
né? Pois estamos aqui estudando, estamos aqui nos dedicando, estamos meditando todos os dias e trazendo, compartilhando esse estudo com vocês, porque isso aqui é um estudo. Para quê? Para que a gente possa trazer esta consciência, levantar este Cristo a cada dia mais e mais e mais e mais. Não há poder não há poder no visível. Não há poder na matéria, nisso aqui. Não há poder na matéria. Está dizendo, não há poder no visível. Próximo subtítulo. A Bíblia nos diz que 10 homens justos podem salvar uma cidade. Então a Bíblia nos diz que 10 homens justos podem salvar uma cidade. Se 10 entenderem o que está escrito, entenderem o caminho infinito, começar a seguir os princípios do caminho infinito, estudar, meditar, trabalhar e ajudar aquelas pessoas a entenderem o caminho infinito, 10 na mesma linha, no mesmo sentimento, no mesmo compartilhar, no mesmo doar, a coisa começa a acontecer muito rapidamente. Assim também um grupo muito pequeno de indivíduos que não depositam mais sua confiança em um partido político, em algum candidato político, pode mudar todos os resultados de uma eleição. Isso não significa que eles necessariamente elegerão um candidato específico do seu partido escolhido, mas significa que os candidatos mais próximos ao nível de integridade espiritual serão eleitos. Isso acontecerá somente quando aqueles que são capazes de desistir de sua fé e confiança em qualquer homem ou grupo perceberem que não há poder no visível. Então, ao menos aqueles que são capazes de desistir de sua fé e confiança em qualquer homem ou grupo perceberem, né, eles perceberem que não há poder no visível, ou seja, não há poder na aparência, e sim no sentimento intrínseco do coração, que é a onda, que é o espírito, que é a intenção, ou seja, a intuição, a mensagem que vem, que toca nosso coração, o sentimento. Deixe-me colocar desta forma. Em certas áreas, os votos são controlados por certos interesses. Então aqui Joel entra na questão da política, né, gente? Então aqui a gente entra na questão da política, é uma questão material, uma questão que é muito discutida e difundida, principalmente aqui no Brasil, porque entra ano e sai ano e nada muda em relação à economia, em relação ao desenvolvimento do país. E por que não muda, né? Pelos interesses particulares. E o que tem que mudar? A percepção. Retirar o poder da matéria e colocar o poder no invisível e no manifesto. Deixe-me colocar desta forma. Então Joel aqui vai explicar. Em certas áreas, os votos são controlados por certos interesses. Por exemplo, em algumas comunidades acredita-se que os resultados parecem confirmar que o voto trabalhista controla a eleição. Em alguma outra comunidade, porque a maioria dos cidadãos pertence a uma certa igreja e acredita-se que esse será o fator decisivo na eleição. Em alguma outra área, os industriais aparentemente controlam os votos. É essa mesma crença que perpetua os males de nossa vida política, mas, na verdade, o poder não está em um indivíduo implacável ou em algum grupo de pressão. O poder está no espírito. E quando nós retiramos nossa fé, esperança, confiança ou medo e colocamos toda a nossa confiança no invisível, abre aspas, as contenções existem e aparecerão porque os dados de Deus estão sempre lançados. Tá aqui, gente. Então, o que o Joel explicou, né? Sempre há uma crença, por exemplo, o trabalhador, vai entrar o Partido dos Trabalhadores de novo, né? Então, vamos todos votar no Partido dos Trabalhadores porque vai voltar a ser tudo bom. E tem o outro partido que é comunista, que é papapá, e aí voltamos nos interesses particulares novamente, voltamos nos interesses do ego. Somente quando a gente retira o poder do ego, que o ego ele se agarra na matéria, ele é apegado à matéria. Somente quando nós tiramos o poder da matéria, ou seja, o poder de beneficiar somente o pobre,
somente o trabalhador ou somente o rico, quando nós beneficiamos o todo, o espiritual, ou seja, a gente tira o poder da matéria e coloca no espírito, as coisas irão mudar. Mas para mudar, de novo, né, gente? Mais pessoas precisam conhecer esses conteúdos, precisam conhecer Joel Salomão Goldsmith, ressonância harmônica, professor Hélio Couto. Bom, o professor Hélio Couto já está difundido no Brasil, a mecânica quântica. Tá, e o que está faltando? Está faltando conhecer Joel. Está faltando, apesar de ele falar nas palestras dele, dar aulas sobre o caminho infinito, que o professor Hélio Couto, ele dá uma aula específica de Joel. Ele trabalha 3 a 4 páginas do livro Caminho Infinito, explicando o que o Joel fala. No curso Ressonância Harmônica, no curso Vivências Práticas Mecânica Quântica. Se eu não me engano, a aula 15 e 16, que ele fala e dá aula específica de Joel Goldsmith, gente. Então, assim, ó, quem olha as palestras do professor e não está atento a isso aí, passa batido sobre essas questões do Joel, olha, eu levei 3 anos para anotar que o professor dá aula sobre o Joel. 3 anos. Então, atentamente, comecei a olhar novamente o caminho das palestras e cheguei à dedução ali, olha só que coisa preciosa. Aula do Joel no caminho das palestras. É uma dica. Vai lá, assiste, tá? Ele dá toda a base da mecânica quântica, ele traz estudos científicos para relacionar a realidade. E na parte final do curso, aí vem a marretada do Joel. A parte final do curso vem a marretada do Joel. É espetacular. Gente, é um banho espiritual. Hoje assistir as palestras do professor Hélio Couto é um banho espiritual, gente. É um lavar da consciência. É aquela sensação de alegria, receber aquela informação e aquilo bater com o que você está sentindo dentro de você. É outra pegada, assim, a pegada mudou desde o início de estudo da ressonância e hoje mudou totalmente. Mas vamos continuar o estudo aqui. Mas essas provas não aparecem enquanto o homem coloca sua esperança e confiança no homem ou enquanto ele teme o homem. Elas só começam a operar na vida daqueles que chegaram à mesma conclusão de Jesus diante de Pilatos. Tu não terias poder algum contra mim, exceto que te foi dado de cima, pois não há poder algum na forma visível. O poder está na essência, invisível, a substância e a lei de todas as formas. Por 90 anos, agora, as curas metafísicas vêm ocorrendo pelo próprio reconhecimento da verdade, de que o poder não está em forma ou efeito, que germes não carregam poder, que clima ou mau tempo não tem poder, mas que todo o poder está no poder invisível. Aqueles que têm vivido essa consciência não necessariamente evitam todos os males deste mundo, mas talvez 80% deles, e isso é um resultado satisfatório neste primeiro século de compreensão e aplicação das leis espirituais. Uma vez que tudo que acontece em sua vida ou na minha tem que acontecer primeiro dentro de nossa consciência. É dentro de nossa própria consciência que temos que entrar em acordo com a lei de assim como você semeia, você deve colher. Uma lei que acaba por corrigir excessos. Há uma lei que você pode nomear, você pode ver, ouvir, provar, tocar ou cheirar, mas existe. E acabou derrubando toda forma de governo maligno ou tirânico que já existiu. Ele derrubou todas as pessoas que ficaram fora de controle, que se tornaram grandes demais para seus calções, cuja cabeça ficou grande demais para o seu próprio chapéu. Cada uma dessas pessoas caiu de volta à terra e, como você já viu, durante esta geração passada, não demorou muito. Então, Joel está dizendo aqui, né, gente, que toda essa questão de poder, de guerras, de conflito, e todos esses líderes que governaram isto, eles tiveram o seu fim. Não perdurou e não durou. Então, qualquer circunstância do ego, qualquer coisa que o ego venha a impor, que ele é real, eu estou aqui, eu sou real, eu sou manifesto. E agora, cadê a sua crença no espírito? Então você permanece no silêncio e no secreto e não lute contra o mal.
Você deixe o mal passar. Você não luta. Não há luta, porque Deus está em campo. O que nós precisamos é descansar no oceano deste Espírito. Ou seja, aprofundar mais ainda nossas meditações. É lá dentro que tudo acontece, quando nós deixamos o nosso senso de eu humano e nós vencemos a nós mesmos. Em algum lugar deste mundo terá que haver um começo para trazer o governo de Deus na terra. Todos vocês testemunharam que o governo de Deus na terra não foi conseguido orando por ele, pois orar nunca houve fim. Além disso, nunca pode ser trazido à terra por uma continuação do conflito que muito existe entre as igrejas. O governo de Deus só será realizado da mesma maneira que você pode trazer saúde, provisão e companheirismo em sua própria vida. E isso não é sair e acreditar que você vai conseguir que Deus faça algo por você, ou que alguma nova religião, algum novo ensinamento, ou se apegar a algum pensamento trará Deus para a sua vida, mas sim na percepção de que a lei real é uma lei espiritual e que as leis materiais e mentais não são leis e operam como leis somente quando há uma crença nelas, uma convicção delas, ou uma esperança ou fé nelas. Então tudo aquilo que a gente acredita, já está dizendo aqui que a gente cria. Nós criamos nossa própria realidade. Tudo aquilo que nós acreditamos e nós sentimos, nós estamos criando em nossa vida. Teremos que mudar as nossas crenças, ou seja, a consciência. Em proporção, então, ao perceber que as coisas, as condições e as pessoas que você temia tinham poder em sua experiência apenas enquanto você permitia que elas fossem poder, e que você poderia pôr um fim nisso a qualquer momento, que você reconhecesse o invisível, você testemunhará e será um observador. Se você puder olhar para essa cena do mundo e perceber que não tem motivo para temer, o homem cuja respiração está em suas narinas, não terá motivo para temer nem 1000 homens unidos. A esse respeito, falando de união, não se esqueça que houve combinações de homens, combinações de estados, combinações de países, e nenhuma delas sobreviveu. Todas as combinações acabaram caindo porque a força não está na união, a força está apenas na unidade. A força está somente na realização de um ser, um poder, uma lei. Por isso que diz, né, gente, a união faz a força. Não, isso cai por terra, que a união não faz a força, a unidade é todo o poder. Trocamos o ditado, a unidade é todo o poder. Não a união faz a força. Devemos se unir para sermos mais fortes. Não, a unidade é todo o poder. Olha só que maravilha. A unidade é todo o poder. E é por isso que neste trabalho o indivíduo pode se tornar uma luz. Ele se torna uma luz para a sua vida, para a sua comunidade, e se ele deseja se dedicar à vida espiritual, ele pode ser uma luz para um universo inteiro, porque é preciso apenas a dedicação a um princípio, não a dedicação ao homem, mas a dedicação a um princípio de viver interiormente na realização contínua. Não preciso temer o homem cuja respiração está em suas narinas, e certamente não devo ter fé no homem, pois estou convencido que de uma vida invisível, de uma lei invisível e de um ser invisível. Então eu convido a todos no final deste vídeo que façamos aqui, gente, um minutinho de silêncio, tá? Para contemplar essas palavras aqui, que é muito importante nesta primeira parte do capítulo 7 deste livro maravilhoso, A Vida Contemplativa, de Joel Goldsmith. Vou repetir aqui então. Não preciso temer o homem cuja respiração está em suas narinas, e certamente não devo ter fé no homem, pois estou convencido de uma lei invisível, estou convencido de uma vida invisível, de uma lei invisível e de um ser invisível. Estou convencido de uma vida invisível, de uma lei invisível e de um ser invisível. O meu ser e o seu ser são um. Só existe um único ser, só existe uma única vida, que é o invisível e o manifesto.
Só existe onda, não existe matéria. Oremos. Abaixo deste vídeo deixaremos o link do grupo informativo da nossa classe de estudos Consciência Infinita. Muito obrigado!